Nós vamos chamar aí uma reportagem com o Corpo de Bombeiros, mas eu quero dizer que eu, como repórter, fiz uma em um condomínio aqui na orla da capital, ali naquela região do Alto Plano, para não dizer exatamente, você vê o que é. Uma criança veio passar o final de ano com os avós e nesse condomínio não tem muro as casas, né? Então a piscina fica aberta. E estavam fazendo um churrasco, quando de repente, cadê a criança? Os pais lá, né? Onde eles moram. A criança estava morta na piscina. Também nessa faixa de idade, 2, 3 anos. 3 minutos para morrer. Como o próprio oficial vai dizer aí, engolir um copo d'água é o que eles equivalem no pulmão, né? A ingestão, a inalação da água, que é inalada, é pelo nariz, pela boca, por tudo, já perde o sentido, né? Então, veja essa dica importantíssima. Você tem piscina em casa, invista numa rede de proteção, faça tudo e monitore as crianças. O grande problema é a criança, ela não tem noção do perigo, veja. O lamentável aconteceu na tarde deste domingo aqui em João Pessoa. Uma criança de 2 anos de idade foi socorrida por equipes do SAMU para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena após ter sido encontrada dentro de uma piscina, aqui mesmo na capital paraibana. A criança de 2 anos de idade chegou entubada e respirando por aparelhos, mas infelizmente ela não resistiu. Os cuidados devem ser diário e a todo instante. Crianças, um pequeno descuido pode ocasionar um problema muito mais sério. Quais os cuidados numa situação como essa desta criança, Tenente Vandenberg, que chegou a falecer após ter caído em uma piscina? É um fato realmente lamentável, né? A gente solidariza com a situação e infelizmente é recorrente isso em todo o Brasil. A gente sabe que essa faixa etária de 1 a 4 anos de idade, a principal causa de morte é o afogamento. Então, assim, é uma morte extremamente silenciosa, é uma morte que é rápida, é uma ação que é rápida, que pontualmente pode acontecer com qualquer um. Eu destaco o seguinte, que para um adulto chegar num grau grave de afogamento, basta ele aspirar um copo americano de água. Então, assim, se a gente for tomar as devidas proporções, para uma criança é bem menos. O afogamento, ele é silencioso, então, rapidinho essa criança ela pode vir a entrar num grau grave, pode vir a aspirar uma quantidade significativa de água e entrar numa condição complicada. Então, assim, várias medidas elas podem e devem ser adotadas para que isso, de fato, seja evitado, né? Uma primeira recomendação que a gente dá, haja vista que a maioria desses afogamentos eles acontecem em locais residenciais, acontecem em áreas domésticas. Evitar que essa piscina, essa área ali onde é mais crítica, ela seja acessada facilmente por uma criança. Como é que a gente faz isso? A gente consegue delimitar com uma cerca e impedir o acesso espontâneo dessa criança a essa área. A gente também alerta para o uso de alguns dispositivos que eles auxiliam a criança na flutuação, como coletes. Esses coletes, eles devem ser coletes homologados pela Marinha do Brasil. Por quê? Pai, é importante ter um colete desse homologado pela Marinha, porque é um colete que ele foi projetado para aquilo ali. A criança, quando ela cai na água, esse colete homologado, ele consegue desvirar a criança facilmente em poucos segundos. Então, as vias aéreas da criança, ela fica de fora da água, né? Então, por isso que é importante ter esse colete homologado e não essas boias que a gente consegue encontrar aí no comércio popular, né? Quando uma criança dessa é encontrada dentro de uma piscina, tem a questão da oxigenação. E dependendo do tempo-resposta para que a equipe médica ou do Corpo de Bombeiros do SAMU chegue, é importante, sob pena dessa criança ficar, inclusive, com sequela, né? Com certeza, mas assim, o que a gente tem trabalhado é que a gente tem feito esse trabalho preventivo para que a gente não atenda... Não chegue a esse ponto, para que o afogamento ele seja evitado. Então, em 95% dos casos, se tivessem acontecido a prevenção, esse afogamento teria sido evitado. Então, bom, meus amigos, vamos ser muito verdadeiros. Em um caso como esse, bombeiros têm pouco o que fazer. É chamar o SAMU ou socorrer de imediato você mesmo a criança. O tempo joga contra a vida, entendeu?
Porque o que é que acontece no afogamento? A pessoa, o ser humano, fica sem oxigênio no cérebro. O grande drama é esse, a grande verdade é essa. E faltou oxigênio no cérebro, é decretada a morte cerebral da pessoa. O coração pode estar batendo. Muitas vezes, os médicos conseguem ressuscitar os batimentos cardíacos, mas a pessoa já está com morte cerebral. Eu li muito sobre afogamento. O grande problema do afogamento é a morte cerebral. É a falta de oxigênio no cérebro. O coração pode estar até batendo, mas se houver inalação e tal, é socorrer rápido. É evitar a criança. A maioria é criança, né?